que a medicina chinesa, né, enxerga a depressão, doutor Paulo? Pois a ansiedade. Né? Bom dia a todos. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Caterine. Para mim é uma grande honra poder estar aqui ao lado de vocês, né? Esse programa é bastante interessante. Eu sempre, quando eu tenho tempo livre, eu assisto, né? Eu procuro me programar para estar sempre vendo todos os sábados, né? E os temas são bem aqui diversos. Isso que é legal, porque a gente tem uma visão ampla do todo, né? E como eles têm muito conhecimento, né? Os dois, muitos. A gente tem muita curiosidade. Mas vontade. Bom, o que importa é isso, né? Eu sou muito grato, então, pelo convite, mais uma vez. E vamos falar um pouco sobre essa questão da medicina chinesa na área do equilíbrio emocional, com foco principalmente no quadro de depressão e de ansiedade, porque estão sempre associados, né? E isso é uma coisa bastante importante, é um assunto que sempre foi um mal da humanidade, né? Sempre tivemos, né, ao longo desses milênios, vamos assim dizer, quadros de desequilíbrios emocionais. Com o Covid, com a pandemia, com o lockdown, né, que houve, né, em 2020, 2021, se acentuou muito. Tanto é que, estatisticamente, em nível mundial, houve um aumento do consumo de ansiolíticos e antidepressivos no mundo inteiro. Que é um dado, 350 milhões de pessoas. Muita gente, né? Sofre de depressão. É mais que o Brasil, né? É mais que o Brasil. Quase um Brasil e meio, praticamente um Brasil e meio. Então, é muita gente, né? Então, a gente vê essa questão. Então, existem dois métodos que a gente fala, ou duas linhas, né? Uma que é aquele problema que a pessoa passa no seu dia a dia e ela fica um pouco depressiva, um pouco triste. Isso não é medicamentoso, né? Não é um tratamento em nível psiquiátrico, porque envolve uma fase que a pessoa está vivendo, que ela tem que pôr os pingos nos is, tem que se centrar, tem que se reequilibrar para que ocorra o bem-estar, né? Tomar as medidas certas, né? Vamos assim dizer. E tem os quadros que são ali patológicos de verdade, né? Onde há um desequilíbrio químico cerebral, né? Diminuição de alguns neuromoduladores ou neurotransmissores, né? E isso faz com que tenha que ter algum tratamento aqui medicamentoso. Esse tratamento aqui medicamentoso, ele pode ser o tratamento preconizado pela nossa medicina ocidental, né, como existem vários antidepressivos, ansiolíticos, né, que vão ter uma atuação na neuroquímica, e também os tratamentos que são muito eficazes através da medicina chinesa. Eu estive fazendo uma busca agora, recentemente, nos sites do governo chinês, né, na área sobre esses assuntos de depressão, ansiedade, insônia. Quando a gente vê uma pessoa que tem algum desequilíbrio emocional, a gente vê que envolve, não é só um estado emocional, pode ser um estado emocional predominante, mas tem oscilações ao longo do dia, né, ou ao longo da semana, né. Essas oscilações vai dar ansiedade, a depressão, a insônia, ao nervosismo e à frustração, né? Então, a pessoa acaba tendo bastante oscilação nesses âmbitos, né? E a preocupação sempre está presente. Sim, né? Com um quadro de preocupação, de hiperfoco, às vezes, ou perda do foco, os dois extremos, né, ocorrem, né? E que a medicina tradicional chinesa, até nos sites do próprio governo chinês, existem alguns tratamentos, né, através de fórmulas magistrais chinesas, né, são fórmulas baseadas nas ervas. Nós não chamamos de fitoterapia, porque quando fala de fitoterapia, você tem ação farmacoreceptor, né, os fitoterápicos, o mecanismo de ação da fitoterapia, ela é alopático, né? Agora, na medicina chinesa, o mecanismo de ação não é calcado na alopatia, né, em farmacoreceptor. Ela é calcado na promoção do estado de equilíbrio. Independente da doença que a pessoa tenha, ou do estado emocional que a pessoa esteja, né, você vai, através de alguma avaliação desse paciente, que é individual, cada caso tem que ser feita alguma avaliação através da pulsologia chinesa, da inspeção da língua, inspeção geral do corpo e principalmente da anamnese, que seria um interrogatório, uma conversa que você tem com o paciente
E nessa conversa a gente faz uma série de indagações, uma série de perguntas, né? Que essas perguntas que o paciente vai dando uma resposta, a gente vai classificando essas respostas nos moldes da medicina chinesa, ou nas teorias, né, da medicina chinesa, na filosofia da medicina chinesa. E aí a gente vai sabendo qual é o desequilíbrio do paciente. A gente sempre fala da seguinte forma: o diagnóstico que a medicina chinesa se propõe a fazer no paciente não é um diagnóstico patológico, para saber se a pessoa tem hipertensão, se tem púrpura trombocitopênica, se tem qualquer doença, né? A gente faz algum diagnóstico para ver o estado de equilíbrio do paciente. Ou seja, utiliza da doença para avaliar o desequilíbrio e aonde. O foco não é na doença. Não é na doença, é nos sintomas ou mesmo no estado que o paciente se encontra. Porque às vezes você dá o mesmo problema para duas pessoas, cada um vai reagir diferente. Porque essa reação que vai ser diferente condiz com o estado de equilíbrio que a pessoa se encontra, né? Você vê uma pessoa com algum estado de desequilíbrio maior internamente e você vai dar algum problema, ela vai entrar no buraco. Agora, outras pessoas que têm esse desequilíbrio menor, o mesmo problema, ela consegue achar uma solução mais rápida, ser mais resiliente e, ao mesmo tempo, não se abalar tanto, porque ela está em estado de equilíbrio maior. Normalmente a gente vê a depressão, né, sobre o viés da medicina tradicional, não chinesa, na medicina alopática, como a pessoa desenergizada, abatida. Aí eu vi que tem um termo, né, os chineses chamam a depressão de Vingyu, Isso. que é abatimento. Sim. Mas é um olhar. Isso. Mas também pode ser que a pessoa não esteja abatida, mas os sintomas conduzam a um olhar para a depressão também. Sim. A depressão, as pessoas às vezes ficam achando que é só um estado de tristeza que a pessoa esteja, né? E não é. Às vezes tem um nível de energia muito baixo. E aí a pessoa acaba tendo, às vezes, um estado de depressão e ela fica sem vitalidade, fica sem disposição. Que aí o nível energético fica muito baixo e falta esse impulso para fazer as coisas, para reagir, para tomar atitude, né? Isso já é um estado de depressão pela medicina chinesa, né? Quando você tem um nível energético muito fraco, muito sem pulsação mesmo, né? Não está tendo aquele arranque, né? E isso é um tipo de depressão na medicina chinesa. Existem outros tipos que vêm pela estagnação da energia, que os chineses chamam de qi, né? Estagnação da energia do fígado, principalmente, porque a medicina chinesa, diferente da medicina alopática, elas são duas medicinas que se complementam, né? As duas são muito importantes, né? Mas, quando a gente tem a visão da medicina chinesa, a gente vê o paciente sempre como um todo. Por exemplo, a função fisiológica dos órgãos, das vísceras, dos tecidos do corpo, estão associados com estados emocionais e espirituais daquele paciente. Sendo que na medicina ocidental não existe essa união. A psique, o estado emocional é uma coisa e o estado fisiológico de um tecido, de um órgão, é outra coisa. Você é médico, você sabe bem disso, né? Então, o que eu acho bem interessante, que a gente pode pensar agora nisso, a gente não considera um estado de equilíbrio, né? Sim. Parece que a doença aparece por alguma coisa. Então, a gente considera genética, Sim. A gente considera exposição a tóxicos, alimentos, vírus, bactérias. Mas a gente acha que removendo isso e não se dá conta do equilíbrio ou do desequilíbrio, vai fazer isso resolver. Então, na verdade, a gente não tem foco nesse equilíbrio, porque o corpo equilibrado, ele também trabalha para uma auto-refazer, né? Auto-reparação. Auto-reparação, não falar em cura, mas no sentido de que ele mesmo se trata, né? Então, a medicina chinesa vai mais por esse viés, onde procura equilibrar novamente, para que aí aconteça essa reparação. Então, eu acho que o Pischinger, quando lançou aquela teoria do terreno, ele deve ter prestado atenção na medicina chinesa, né? Porque o terreno é tudo, né? O terreno biológico, se ele não for corrigido, e que são desequilíbrios dos 5 elementos, dos 5 estados espirituais, né? É que gera a doença, né? Se você for só tirar o sintoma, daqui a pouco volta a doença outra vez. Existem dois fatores que a gente fala, né, na medicina chinesa. O fator de equilíbrio do paciente e a doença, propriamente dito. Como um vírus, alguma bactéria ou um terreno fértil para o desenvolvimento
desses micro-organismos, né? Então, você vê que tem na prática clínica pacientes que têm recidivas de infecções aqui bacterianas, como é o caso de uma sinusite, de uma pneumonia, de uma infecção de trato urinário, né? Ou até alguma questão envolvendo a área fúngica também, né? Ocorre muito com as mulheres, né? De terem recidivas, né? O de candidias, essas coisas todas, né? Porque é o fungo. Porque o que acaba acontecendo? Se você tem a visão, que é a visão mais alopática, só do patógeno, só da bactéria, algum antibiótico vai lá, mata a bactéria e acabou a doença. E não é bem assim na prática clínica, que o próprio antibiótico ele só vai fazer efeito se tiver o sistema imunológico ativo. Uma pessoa com um quadro de imunodepressão grave, o antibiótico não faz efeito. Né? Muito pelo contrário, pode prejudicar. Até vai deixar pior, né? o estado pior. Sim. Então, a medicina chinesa ela se calca nesse processo, né, de promover um estado de um terreno saudável do seu corpo. Num terreno saudável, num estado fisiológico normal do seu corpo, né, da onde você tem a saúde, não crescem bactérias, não crescem fungos e nem vírus, né? Agora, se você tiver um terreno em desequilíbrio no seu corpo, as suas mucosas das vias aéreas, o seu intestino, o seu estômago, no caso das mulheres, o útero, a vagina, se tiver algum espessamento da mucosa, né, que é algo patogênico, né, ali é um clima propício para o desenvolvimento fúngico, bacteriano e viral, né? E ali vai ter uma questão do corpo, ele vai deixar um clima para que esses micro-organismos, para que esses fungos se desenvolvam, perpetuem, né? Aí você vai com o medicamento antifúngico, tirou o fungo, melhora. Passa 2, 3, 4, 5, 6 meses, volta a infestação fúngica de novo. E assim ocorre com as bactérias também. Você tem uma sinusite, limpou, teve um quadro lá, tomou algum antibiótico, melhorou a sinusite, passa alguns meses, volta a sinusite. Por quê? O terreno não foi tratado o patógeno, que é a bactéria. Tudo bem, isso é importante. Mas o desequilíbrio permanece. O desequilíbrio mantém. Aí a medicina chinesa aí envolve a parte ligada à área emocional, porque a medicina chinesa ela não separa o estado emocional da função fisiológica dos órgãos, né? Então, quando você tem um estado de equilíbrio do corpo, esse equilíbrio se reflete não só na bioquímica funcional, nos eixos neuroimunoendócrino do corpo, né, de vários eixos que nós temos, né, de cortisol, de adrenalina, de endorfinas e de norfinas, enfim, vários tipos de neurotransmissores e opioides internos, né, que nos trazem bem-estar, a dopamina, a serotonina, tudo. Quando você tem algum equilíbrio do yin-yang, dos 5 elementos na medicina chinesa, todos esses sistemas vão estar em equilíbrio. E aí os tecidos, as mucosas, a fisiologia celular, o intestino, o útero, o pulmão, as vias aéreas, vão estar todos em equilíbrio. E, assim, o estado emocional, porque cada emoção, você tem um estado emocional ligado à função de determinados órgãos e tecidos do corpo. O desequilíbrio daquele órgão, ele leva ao desequilíbrio tecidual, orgânico, neuroimunoendócrino, e também causa um desequilíbrio de uma tendência emocional. Aí a pessoa fica mais raivosa, a pessoa fica mais depressiva, a pessoa fica mais ansiosa, mesmo sem causas externas. Sim, porque às vezes qualquer coisa. Por qualquer coisa. Às vezes, o mínimo que acontece externamente já leva ao desequilíbrio daquela pessoa, porque ela já está com um quadro de desequilíbrio. Então, aí é endógeno, né? Muito mais endógeno. E vira um grande ciclo, né? Vira uma bola de neve.